Você já percebeu que existe um momento na vida em que tudo começa a se encaixar de uma forma quase mágica? Pois saiba que para os escorpianos, esse momento está chegando agora. E não estou falando de uma simples fase boa. Estou falando da fase mais próspera que Escorpião pode experimentar. Aquela fase em que o universo finalmente alinha todas as energias a seu favor e tudo que você plantou está prestes a florescer de maneiras que você nem imaginava ser possível. Se você é de Escorpião ou tem esse signo forte no seu mapa, preste muita atenção porque o que vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento atual da sua vida. Existem 12 sinais claros, 12 mensagens do universo mostrando que essa fase de abundância já começou. E o mais incrível é que muitos escorpianos não estão percebendo esses sinais porque estão tão acostumados com a luta e com os desafios que não conseguem reconhecer quando a vitória finalmente bate à porta. Imagine desperdiçar a fase mais próspera da sua vida simplesmente porque você não soube identificar que ela havia chegado. Pense em todas as oportunidades que podem passar despercebidas, todos os presentes do universo que você pode deixar de lado por não reconhecer o momento sagrado que está vivendo. Esse vídeo existe exatamente para isso. Para abrir seus olhos para a realidade energética que está se desdobrando na sua vida agora mesmo. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir cada um dos 12 sinais que mostram que sua fase mais próspera já começou. Você vai entender o que está acontecendo nos bastidores da sua vida espiritual e energética. E mais importante ainda, você vai saber exatamente como aproveitar ao máximo essa fase poderosa que o universo está oferecendo para você. Então respire fundo, silencie todas as distrações e prepare seu coração para receber essas revelações que vão transformar sua percepção sobre o momento mágico que você está vivendo. Sinal 1. Você está se sentindo mais confiante e magnético do que nunca. O primeiro sinal de que a fase mais próspera de Escorpião está começando é uma transformação profunda na sua energia pessoal. Você percebe isso quando olha no espelho e vê alguém diferente. Não é apenas a aparência física, mas algo que brilha de dentro para fora. É como se uma luz interna tivesse sido acesa e agora você irradia uma confiança que não depende de aprovação externa. Essa mudança não acontece do nada. O universo está trabalhando nos bastidores da sua alma há muito tempo. Cada desafio que você enfrentou, cada batalha que você lutou sozinho, cada noite em que você questionou seu próprio valor, tudo isso serviu para forjar em você uma força interior inquebrantável. E agora essa força está pronta para se manifestar no mundo exterior de formas que vão surpreender até você mesmo. Quando um escorpiano entra na sua fase mais próspera, a primeira coisa que acontece é um despertar do seu verdadeiro poder pessoal. Você para de buscar validação nas pessoas ao seu redor. Você para de diminuir sua luz para caber nos espaços pequenos que tentaram criar para você. Existe uma certeza profunda crescendo dentro de você, uma certeza de que você não apenas merece coisas boas, mas que você foi criado para viver uma vida extraordinária. E sabe o que é fascinante? As outras pessoas começam a notar essa mudança antes mesmo de você falar qualquer coisa. Você entra em um ambiente e as pessoas se voltam para você. Você fala e as pessoas realmente escutam. Você propõe algo e as pessoas confiam. Esse magnetismo não é artificial. Não é uma máscara que você coloca. É a manifestação externa da sua verdadeira essência finalmente sendo liberada sem medo. Muitos escorpianos passaram anos escondendo seu verdadeiro poder porque aprenderam que ser intenso demais, profundo demais ou poderoso demais assustava as pessoas. Então você aprendeu a se fazer menor. Mas quando a fase próspera chega, o universo remove essa programação limitante. Você percebe que não precisa mais se esconder, que na verdade, o mundo estava esperando justamente por alguém com a sua intensidade e profundidade. Essa confiança renovada se manifesta em todas as áreas da sua vida. No trabalho, você começa a falar sobre aquele projeto que sempre guardou no coração. Nos relacionamentos, você estabelece limites saudáveis sem medo de perder alguém. Nas suas ambições pessoais, você finalmente se permite sonhar grande sem aquela voz interna dizendo que você está exagerando. E aqui está algo muito importante que você precisa entender sobre esse primeiro sinal. Essa confiança que você está sentindo não é ego inflado ou arrogância vazia. É algo muito mais profundo e verdadeiro. É o reconhecimento da sua própria divindade. É a lembrança de quem você realmente é além das cicatrizes e das histórias dolorosas do passado. É a sua alma finalmente tendo permissão para ocupar todo o espaço que ela sempre mereceu ocupar. Então, preste atenção. Se você tem se olhado no espelho ultimamente e sentido algo diferente, se você tem percebido que as pessoas reagem de forma diferente à sua presença, se existe uma voz dentro de você dizendo que chegou a hora de parar de se esconder e começar a brilhar, esse é o primeiro sinal claro de que a fase mais próspera da sua vida como escorpiano já começou.
E isso é apenas o começo. Sinal 2. Oportunidades inesperadas começam a aparecer do nada. O segundo sinal poderoso de que você entrou na fase mais próspera é quando oportunidades começam a surgir de lugares completamente inesperados. E não estou falando de pequenas oportunidades. Estou falando daquelas que fazem você parar tudo o que está fazendo e pensar se isso é real mesmo ou se você está sonhando. Oportunidades que parecem ter sido desenhadas especificamente para você. Para entender a profundidade desse sinal, você precisa lembrar de como as coisas funcionavam antes. Antes, você precisava lutar por cada pequena chance. Você batia em portas que nunca se abriam. Você enviava mensagens que nunca recebiam resposta. Você se esforçava ao máximo e parecia que o universo estava trabalhando contra você. Cada passo à frente exigia um esforço gigantesco e às vezes você se perguntava se algum dia as coisas iriam fluir naturalmente. Mas agora algo mudou completamente. As portas não apenas se abrem, elas praticamente se escancararam na sua frente. Pessoas que você nem conhece direito começam a mencionar seu nome em conversas importantes. Alguém que você encontrou brevemente há meses atrás de repente lembra de você exatamente quando surge uma oportunidade perfeita. Um contato antigo ressurge na sua vida trazendo uma proposta que parece ter sido feita sob medida para suas habilidades. O universo funciona de maneiras misteriosas quando decide abrir os caminhos da prosperidade para alguém. E com Escorpião, essa abertura é ainda mais dramática porque vocês têm uma conexão especial com o invisível, com as forças que operam nos bastidores da realidade. Então, quando o cosmos decide que chegou sua hora, ele não faz as coisas pela metade. Ele orquestra uma série de sincronicidades e coincidências impossíveis que deixam claro que algo maior está agindo a seu favor. Você pode estar pensando que essas oportunidades são apenas sorte ou coincidência, mas deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo. Durante todos aqueles anos difíceis, você estava plantando sementes sem nem perceber. Cada conversa que você teve com sinceridade, cada trabalho que você fez com excelência mesmo quando ninguém estava olhando, cada vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca, tudo isso criou uma rede energética invisível ao seu redor. E agora essa rede está se ativando. As pessoas começam a lembrar de você exatamente quando precisam de alguém com as suas qualidades. As situações se alinham de formas que desafiam a lógica. Você está no lugar certo na hora certa com uma frequência que não pode ser explicada apenas pela casualidade. Isso acontece porque o universo está devolvendo toda a energia positiva que você colocou no mundo, mas multiplicada várias vezes. Um detalhe muito importante sobre essas oportunidades é que elas geralmente vêm disfarçadas ou em formatos que você não esperava. Talvez você estivesse pedindo uma coisa específica e o universo te trouxe algo totalmente diferente, mas que na verdade é muito melhor do que você havia imaginado. Por isso é fundamental que você mantenha a mente aberta e o coração receptivo durante esse período. Muitos escorpianos perdem oportunidades incríveis porque elas não chegam no formato que eles achavam que deveria ser. Você imaginou que a prosperidade viria de uma forma e ela aparece de outra completamente diferente. Não deixe seu apego a uma visão específica impedir que você reconheça os presentes que o universo está colocando no seu colo. Além disso, essas oportunidades geralmente vêm acompanhadas de um sentimento no peito. Aquela sensação de que isso é importante, de que você precisa prestar atenção, de que esse momento pode ser decisivo. Confine esses sentimentos. Seu radar interno está mais aguçado do que nunca durante essa fase próspera. Se algo ressoa com você de uma forma especial, mesmo que sua mente racional não entenda completamente, siga essa intuição. Então observe com atenção. Se portas que sempre estiveram fechadas começaram a se abrir, se pessoas importantes começaram a aparecer no seu caminho, se convites e propostas interessantes começaram a chegar sem você ter que correr atrás, esse é um sinal claro e poderoso de que a fase mais próspera da sua vida como escorpiano não está apenas chegando, ela já começou e está ganhando força a cada dia. Sinal 3. Seus instintos estão mais afiados e certeiros do que nunca. O terceiro sinal que revela que você entrou na fase mais próspera é um aguçamento extraordinário da sua intuição. Como escorpiano, você sempre teve uma capacidade natural de perceber coisas que outros não conseguem ver. Você sente as energias dos ambientes. Você percebe quando alguém está mentindo mesmo que a história pareça perfeita. Você tem pressentimentos que depois se confirmam de formas assustadoramente precisas. Mas agora essa habilidade está em um nível completamente diferente. É como se você tivesse desenvolvido um sexto sentido turbinado. Você olha para uma situação e imediatamente sabe se deve seguir em frente ou recuar. Você conhece uma pessoa e em segundos percebe se ela é confiável ou se você precisa manter distância. Você enfrenta uma decisão importante e uma voz clara dentro de você aponta exatamente qual caminho tomar.
E o mais impressionante é que quando você confia nesses instintos, as coisas sempre dão certo. Muitas pessoas vivem a vida inteira ignorando sua intuição porque foram ensinadas a confiar apenas na lógica e na razão. Mas a verdade é que existe uma inteligência muito mais profunda operando dentro de você. Uma inteligência que tem acesso a informações que sua mente consciente não consegue processar. E durante a fase próspera de Escorpião, essa inteligência intuitiva se torna sua maior aliada. Pense em todas as vezes no passado em que você ignorou seus instintos e depois se arrependeu. Aquele trabalho que você aceitou mesmo sentindo que algo estava errado e depois descobriu que era exatamente a armadilha que você pressentiu. Aquele relacionamento que você forçou mesmo sabendo no fundo que não era para ser e só prolongou o sofrimento. Aquele investimento que você fez contra sua intuição e acabou perdendo dinheiro e tempo. Agora imagine viver de uma forma onde você nunca mais ignora esses sinais internos. Onde você confia completamente na sua capacidade de perceber a verdade por trás das aparências. Onde você toma decisões baseadas não apenas no que parece lógico, mas no que ressoa profundamente com a sua essência. Esse é o presente que a fase próspera traz para os escorpianos que estão prontos para recebê-lo. Seus sonhos também começam a ficar mais vívidos e significativos durante esse período. Você acorda lembrando de detalhes específicos que carregam mensagens importantes sobre sua vida. Você tem insights repentinos no meio de atividades cotidianas que respondem perguntas que você vinha fazendo há meses. Você percebe padrões e conexões que antes passavam despercebidos, mas que agora parecem óbvios. Essa clareza intuitiva se estende para todas as áreas da sua vida. No trabalho, você começa a perceber quais projetos realmente têm potencial e quais são apenas distrações que vão consumir sua energia sem trazer retorno. Nos relacionamentos, você identifica rapidamente quem está sendo autêntico e quem está usando máscaras. Nas suas finanças, você sente quais oportunidades são sólidas e quais são apenas promessas vazias. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Esses instintos aguçados não são apenas um bônus interessante. Eles são ferramentas essenciais para navegar a fase próspera com sabedoria. Porque junto com todas as oportunidades maravilhosas que estão chegando, também aparecem algumas distrações e falsas promessas. O universo está testando sua capacidade de discernimento. Ele quer ver se você consegue distinguir o ouro verdadeiro do que apenas brilha. Alguns escorpianos, quando entram na fase próspera, ficam tão empolgados com todas as possibilidades que começam a dizer sim para tudo. Eles esquecem de usar seu filtro natural. Eles ignoram os sinais de alerta porque não querem perder nenhuma chance. E isso pode levar a situações complicadas que desviam você do seu verdadeiro caminho. Por isso esse terceiro sinal é tão importante. Seus instintos afiados são a bússola que garante que você aproveite a fase próspera da maneira mais elevada possível. Eles te protegem de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Eles te guiam para as portas certas enquanto te afastam das que só trariam dor de cabeça. Eles garantem que você construa algo sólido e duradouro em vez de apenas correr atrás de qualquer coisa que pareça brilhante. Então preste muita atenção nos seus sentimentos viscerais, nas suas reações espontâneas, nos seus pressentimentos aparentemente aleatórios. Se você tem percebido que sua intuição está mais forte, mais clara e mais precisa do que nunca, esse é um dos sinais mais poderosos de que você está vivendo exatamente a fase que o universo preparou para você brilhar de verdade. Se você está gostando dessas revelações e sente que essas mensagens estão tocando seu coração de alguma forma especial, eu te convido a fazer parte dessa família aqui do canal. Clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho para você não perder nenhuma mensagem que o universo quer trazer para a sua vida. E deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber que essas energias estão alcançando escorpianos em tantos lugares diferentes do mundo. Se essas verdades estão ressoando com você e você quer apoiar ainda mais esse trabalho de levar luz e orientação espiritual para quem precisa, considere se tornar um assinante do canal. Seu apoio faz toda a diferença e me permite continuar trazendo conteúdos cada vez mais profundos e transformadores para você. Agora vamos continuar descobrindo os outros sinais incríveis dessa fase próspera. Sinal 4. Relacionamentos tóxicos estão saindo da sua vida naturalmente. O quarto sinal de que a fase mais próspera começou é algo que pode parecer doloroso no início, mas que na verdade é uma das maiores bênçãos que você pode receber. Pessoas que não vibram mais na sua frequência começam a se afastar da sua vida de forma natural. E não é você que está expulsando ninguém. É o próprio universo fazendo uma limpeza energética profunda ao seu redor para preparar espaço para conexões muito mais elevadas e verdadeiras. Vamos falar com honestidade sobre algo que todo escorpiano conhece bem.
Vocês têm uma tendência de se manter leais a pessoas e situações muito além do ponto em que deveriam ter soltado. Você permanece em relacionamentos que já morreram há muito tempo porque não quer desistir. Você mantém amizades que só te drenam porque tem medo da solidão. Você tolera comportamentos que ferem sua alma porque foi ensinado que abandonar é fraqueza. Mas existe uma diferença gigantesca entre lealdade verdadeira e apego que só te machuca. Lealdade é linda quando é com pessoas que merecem, que retribuem, que te valorizam. Mas manter pessoas tóxicas na sua vida não é lealdade, é autossabotagem disfarçada de virtude. E o universo sabe disso. Por isso, quando decide abrir os caminhos da prosperidade para você, a primeira coisa que ele faz é remover os pesos que estavam te impedindo de voar. Você vai perceber esse processo acontecendo de várias formas. Aquela amizade que era intensa de repente esfria sem nenhum motivo aparente. Aquele relacionamento amoroso que você tentava salvar finalmente chega ao fim inevitável. Aquele colega de trabalho que sempre criava problemas é transferido ou pede demissão. Aquele familiar que só aparecia para criticar e sugar sua energia de repente some da sua vida ou fica distante. No começo, isso pode gerar uma sensação estranha. Você pode até sentir culpa, como se tivesse feito algo errado. Você pode querer correr atrás dessas pessoas e consertar as coisas. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. Quando o universo remove pessoas da sua vida, ele não está sendo cruel. Ele está sendo incrivelmente compassivo. Ele está te protegendo de continuar investindo energia em conexões que nunca vão florescer da forma que você merece. Pense nisso como uma poda necessária. Quando você tem uma planta e quer que ela cresça forte e saudável, você precisa cortar os galhos secos e doentes. Não porque você quer machucar a planta, mas exatamente o contrário. Você remove o que está morto para que a energia vital possa fluir para as partes que realmente têm potencial de crescimento. O mesmo acontece com sua vida durante essa fase próspera. E tem algo ainda mais mágico acontecendo nos bastidores dessa limpeza energética. Enquanto essas pessoas tóxicas saem, o universo está preparando espaço para conexões verdadeiramente especiais entrarem. Você não pode receber o novo enquanto suas mãos ainda estão segurando o velho. Você não pode conhecer seu tribo verdadeira enquanto está cercado de pessoas que nunca te entenderam de verdade. Muitos escorpianos têm medo de ficar sozinhos. Por isso aguentam relacionamentos medíocres e amizades superficiais. Mas existe uma diferença profunda entre solidão e solitude sagrada. Solidão é vazia e desesperadora. Solitude sagrada é um espaço precioso onde você se reconecta consigo mesmo, onde você eleva sua vibração, onde você se torna magnético para atrair pessoas que realmente merecem estar na sua vida. Durante esse período de limpeza, você pode passar algum tempo com menos pessoas ao seu redor. Mas preste atenção na qualidade desse tempo. Você vai perceber que está mais em paz. Você vai sentir menos drama, menos energia pesada, menos situações que te deixam esgotado emocionalmente. E nesse espaço de tranquilidade, você começa a florescer de maneiras que eram impossíveis quando estava rodeado de energias densas. Além disso, esse afastamento de pessoas tóxicas também revela algo importante sobre você mesmo. Ele mostra que você está evoluindo, que sua frequência está subindo, que você não ressoa mais com certas energias baixas. E isso não te torna arrogante ou superior. Isso apenas significa que você está cumprindo seu propósito de crescimento espiritual. Tem uma frase antiga que diz que nem todo mundo que estava com você no início da jornada vai estar presente no destino final. E isso não é triste, é natural. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar lições específicas. Quando a lição está completa, elas precisam seguir seu próprio caminho e você precisa seguir o seu. Então, se você tem percebido pessoas se afastando, relacionamentos terminando, amizades esfriando, círculos sociais mudando drasticamente, não entre em pânico. Não tente forçar nada a continuar. Não se culpe por mudanças que estão além do seu controle. Em vez disso, entenda que isso é um sinal claro de que o universo está fazendo uma limpeza poderosa na sua vida. Ele está removendo o que não serve mais para abrir espaço para conexões que vão elevar você a um nível completamente novo. E isso, meu querido escorpiano, é um dos presentes mais valiosos da sua fase próspera. Sinal 5. Você está atraindo dinheiro e recursos de formas inesperadas. O quinto sinal que confirma que você entrou na fase mais próspera tem a ver com a energia financeira fluindo na sua direção de maneiras que você não planejou nem forçou. E preciso deixar algo muito claro desde o início. Quando falo de atrair dinheiro, não estou falando de pensamento mágico onde você simplesmente deseja e as cédulas aparecem.
Estou falando de um alinhamento energético profundo que faz com que oportunidades financeiras, recursos inesperados e fluxos de abundância comecem a se manifestar na sua realidade. Durante anos, você provavelmente lutou muito com a questão financeira. Trabalhava duro, mas o dinheiro parecia escorrer pelos seus dedos. Você tinha ideias brilhantes, mas não conseguia transformá-las em fonte de renda. Você via pessoas menos qualificadas prosperando enquanto você, mesmo dando seu melhor, mal conseguia manter as contas em dia. E isso criou uma relação complicada entre você e o dinheiro, cheia de medo, frustração e até vergonha. Mas agora algo fundamental está mudando. O universo está corrigindo esse desequilíbrio. Ele está devolvendo a você tudo que foi negado, tudo que você merecia mas não chegava, tudo que estava sendo bloqueado por crenças limitantes e padrões negativos que nem eram seus desde o começo. E essa devolução acontece de formas que vão te surpreender. Talvez você receba um dinheiro inesperado de uma fonte que você tinha esquecido completamente. Aquele valor que alguém te devia há anos e você já tinha dado como perdido de repente aparece na sua conta. Ou você descobre que tem direito a receber algo que nem sabia que existia. Ou surge uma oportunidade de trabalho extra que cai literalmente no seu colo sem você ter que correr atrás. Alguns escorpianos durante essa fase começam a perceber que seus talentos naturais, aquelas coisas que você faz sem esforço e que sempre achou que não tinham valor, de repente se tornam fontes de renda. Pessoas começam a te procurar querendo pagar pelos seus serviços. Aquele hobby que você tinha se transforma em uma possibilidade real de ganho. Aquela habilidade que você desenvolveu apenas por prazer pessoal vira uma oportunidade de negócio. E tem um detalhe muito importante nesse processo de atração financeira durante a fase próspera. O dinheiro vem, mas ele vem acompanhado de uma energia diferente. Antes, quando você conseguia algum dinheiro, vinha junto aquela ansiedade de que podia acabar a qualquer momento. Agora, quando os recursos chegam, existe uma sensação de confiança, de que isso é apenas o começo, de que existe um fluxo constante se estabelecendo na sua vida. Você também percebe que está tomando decisões financeiras muito mais inteligentes. Aquela impulsividade que te fazia gastar sem pensar diminui drasticamente. Você consegue equilibrar entre aproveitar o presente e planejar o futuro. Você para de desperdiçar dinheiro com coisas que não agregam valor real à sua vida. Você investe em você mesmo de formas que realmente fazem diferença. Outra manifestação desse sinal é que você começa a atrair pessoas que querem investir em você. Seja um parceiro de negócios que acredita na sua visão, seja alguém que quer financiar seu projeto, seja simplesmente pessoas que valorizam seu trabalho e estão dispostas a pagar o preço justo por ele. Você para de atrair aqueles que só queriam te explorar e começar a magnetizar quem reconhece seu verdadeiro valor. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender sobre esse quinto sinal. A prosperidade financeira que está chegando não é apenas sobre ter mais dinheiro na conta. É sobre você desenvolver uma relação completamente nova com a abundância. É sobre você finalmente entender que você merece receber, que você não precisa sofrer para ganhar dinheiro, que a vida pode ser generosa com você. Muitos escorpianos carregam uma programação profunda de que precisam passar por dificuldades para merecer as coisas boas. Que se está fácil, provavelmente tem algo errado. Que eles precisam batalhar, sofrer e quase morrer para conquistar qualquer coisa. E essa crença os mantém presos em ciclos de escassez mesmo quando tem potencial enorme para prosperar. A fase próspera vem justamente para quebrar esse padrão destrutivo. Para te mostrar que você pode sim receber abundância sem precisar se destruir no processo. Que você pode ter dinheiro fluindo na sua vida enquanto mantém sua integridade, sua paz e sua saúde. Que prosperidade e bem-estar podem e devem caminhar juntos. Então observe sua realidade financeira com atenção durante esse período. Se dinheiro inesperado começou a chegar, se oportunidades de ganho estão surgindo naturalmente, se você está conseguindo economizar mesmo sem estar se privando de tudo, se pessoas estão valorizando o seu trabalho de formas concretas, se você sente uma confiança crescente na sua capacidade de gerar renda, todos esses são sinais claríssimos de que a prosperidade financeira faz parte dessa fase abençoada que começou na sua vida. Sinal 6. Sua saúde física e mental está melhorando notavelmente. O sexto sinal que revela que você está na fase mais próspera é uma melhora significativa na sua saúde em todos os níveis. E isso não é coincidência. Existe uma conexão profunda entre seu estado espiritual e energético e a forma como seu corpo físico e sua mente funcionam. Quando você entra em alinhamento com seu verdadeiro propósito e o universo abre os caminhos da abundância para você, isso se reflete diretamente na sua saúde. Vamos ser honestos sobre algo que todo escorpiano conhece bem. Vocês têm uma tendência de somatizar tudo.
Cada emoção não processada, cada mágoa guardada, cada raiva engolida se transforma em algum sintoma físico. Dores de cabeça inexplicáveis, problemas estomacais crônicos, tensão muscular constante, cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Seu corpo sempre foi um barômetro preciso do seu estado emocional e espiritual. Durante os períodos difíceis da sua vida, você provavelmente lidou com problemas de saúde que os médicos não conseguiam explicar completamente. Exames que não mostravam nada de errado, mas você sabia que algo estava desequilibrado. Ou então questões crônicas que simplesmente não melhoravam, não importa quantos tratamentos você tentasse. Tudo isso estava conectado com um bloqueio energético que impedia sua prosperidade de se manifestar. Mas agora você começa a perceber mudanças reais. Aquela dor que te acompanhava há anos de repente diminui ou desaparece completamente. Você acorda com mais disposição. Seu sono fica mais profundo e restaurador. Você tem mais energia durante o dia sem precisar de estimulantes artificiais. Seu corpo está literalmente se curando porque a energia pesada que o mantinha doente está sendo liberada. E não é apenas o físico. Sua saúde mental também passa por uma transformação poderosa durante essa fase. A ansiedade que paralisava você começa a perder força. Aqueles pensamentos obsessivos que não te deixavam em paz finalmente silenciam. A depressão que te mantinha na escuridão começa a se dissipar como névoa sob o sol da manhã. Você consegue respirar de novo. Isso acontece porque quando você está alinhado com seu propósito e vivendo sua fase próspera, você para de lutar contra o fluxo da vida. Você para de resistir ao que é. Você para de carregar pesos que não são seus. E toda aquela energia que você gastava em lutas internas agora pode ser direcionada para a cura, crescimento e renovação. Você também percebe que está fazendo escolhas mais saudáveis naturalmente, sem precisar se forçar. Aquele vício que você tentava largar há anos de repente perde o poder sobre você. Você começa a sentir vontade de cuidar melhor do seu corpo. Talvez você sinta um chamado para se exercitar, não por obrigação, mas porque seu corpo está pedindo movimento. Ou você percebe que está escolhendo alimentos que realmente nutrem você em vez de apenas preencher vazios emocionais. Tem também uma clareza mental que surge durante essa fase que é simplesmente incrível. Aquela névoa que cobria seus pensamentos se levanta. Você consegue focar nas tarefas importantes sem se perder em distrações. Sua memória melhora. Suas ideias ficam mais organizadas. Você consegue tomar decisões com muito mais facilidade porque sua mente não está mais sobrecarregada com preocupações obsessivas. Muitos escorpianos durante a fase próspera relatam ter sonhos mais tranquilos ou até resolver questões antigas através de sonhos reveladores. É como se seu inconsciente finalmente tivesse espaço para processar traumas antigos e liberar padrões que estavam presos há muito tempo. Você acorda de manhã sentindo que algo pesado foi removido do seu peito, mesmo que você não consiga explicar exatamente o que aconteceu. Sua relação com seu próprio corpo também muda profundamente. Você para de vê-lo como inimigo ou como algo que precisa ser controlado e domado. Você começa a entender seu corpo como um templo sagrado, como o veículo que sua alma escolheu para esta jornada terrena. E com esse entendimento vem um desejo genuíno de cuidar bem dele, de honrá-lo, de tratá-lo com o respeito que ele merece. E aqui está algo importante. Se você tinha questões de saúde sérias que precisam de acompanhamento médico, a fase próspera não substitui o tratamento adequado. Mas o que ela faz é potencializar qualquer tratamento que você esteja seguindo. Ela cria as condições energéticas ideais para que seu corpo responda melhor aos remédios, às terapias, aos procedimentos. Ela fortalece sua vontade de se cuidar e sua capacidade de seguir orientações médicas. Alguns escorpianos também percebem durante essa fase que finalmente conseguem perdoar as pessoas que os machucaram no passado. E esse perdão tem um efeito curativo profundo no corpo. Porque mágoa guardada é veneno que corrói você por dentro. Quando você libera esse veneno através do perdão, seu corpo físico responde com cura também. Então preste atenção na sua saúde durante esse período. Se você está se sentindo melhor fisicamente, se sua energia aumentou, se problemas crônicos estão diminuindo, se sua mente está mais clara e tranquila, se você está conseguindo fazer escolhas mais saudáveis sem esforço, todos esses são sinais poderosos de que seu alinhamento espiritual está se manifestando através da cura do seu corpo e da sua mente. Sinal 7. Você está descobrindo e desenvolvendo talentos que nem sabia que tinha. O 7º sinal da sua fase próspera é absolutamente fascinante. Você começa a descobrir habilidades e talentos que estavam adormecidos dentro de você há muito tempo. Ou então talentos que você tinha, mas que nunca deu a devida atenção, começam a florescer de formas surpreendentes.
É como se portas internas que estavam trancadas de repente se abrissem, revelando salas inteiras de potencial que você nem sabia que existiam. Todo escorpiano nasce com um arsenal impressionante de dons naturais. Vocês são intensos, profundos, intuitivos, persistentes, leais, transformadores. Vocês têm uma capacidade incrível de mergulhar fundo em qualquer assunto e extrair a essência dele. Vocês conseguem enxergar além das aparências e perceber verdades que outros ignoram. Vocês têm uma força de vontade que, quando direcionada corretamente, pode mover montanhas. Mas muitos escorpianos passaram anos sem usar esses talentos de forma plena. Talvez você tenha crescido em um ambiente que não valorizava suas características únicas. Talvez você foi ensinado a se esconder, a ser mais superficial, a não incomodar com sua intensidade. Então você guardou seus dons mais preciosos numa caixa trancada no fundo da sua alma e tentou ser como todo mundo esperava que você fosse. A fase próspera vem justamente para reverter esse processo doloroso. O universo não quer que você continue sendo uma versão diminuída de si mesmo. Ele quer que você assuma completamente quem você é e use todos os seus talentos para criar a vida extraordinária que você veio experimentar neste planeta. E para isso acontecer, ele começa a despertar habilidades que estavam em hibernação. Você pode perceber isso de várias formas. De repente você sente vontade de aprender algo novo que nunca tinha chamado sua atenção antes. Pode ser uma língua nova, um instrumento musical, uma técnica de arte, uma habilidade profissional. E quando você começa a explorar essa área, descobre que tem uma facilidade natural que te surpreende. É como se você já soubesse fazer aquilo de alguma forma. Ou então você retoma algo que fazia quando era mais jovem e tinha abandonado. Aquele hobby que te trazia alegria, mas que você parou porque achava que era perda de tempo ou porque alguém te convenceu de que não tinha futuro. Agora você volta para aquilo e percebe que não apenas continua bom, você está ainda melhor. E mais do que isso, você vê possibilidades de transformar esse talento em algo concreto na sua vida. Tem escorpianos que durante a fase próspera descobrem talentos para liderança que nunca imaginaram ter. Pessoas que sempre foram mais reservadas de repente se veem inspirando outros, organizando grupos, assumindo posições de comando com uma naturalidade que os próprios surpreende. Outros descobrem habilidades criativas incríveis, seja na escrita, na pintura, na música, na dança, em formas de expressão que liberam algo profundo que precisava sair. Alguns desenvolvem capacidades energéticas e espirituais mais aguçadas. A intuição que já era forte fica ainda mais precisa. Sonos se tornam proféticos. Você começa a sentir energias de formas muito mais claras. Talvez você descubra que tem facilidade para ajudar outros através de aconselhamento, cura energética, leitura de cartas, interpretação de sinais. Talentos que sempre estiveram ali, mas que agora ganham força e direção. E aqui está algo muito importante sobre esse despertar de talentos. Ele não acontece apenas para seu entretenimento pessoal. Cada talento que você descobre ou desenvolve durante essa fase tem um propósito maior. Ele está conectado com sua missão de alma, com o que você veio fazer neste mundo, com a forma única que você pode contribuir para a evolução coletiva. O universo não dá talentos aleatoriamente. Ele equipa cada alma com exatamente as ferramentas que ela precisa para cumprir sua missão. Então, quando você descobre um novo talento, isso é um sinal de que você está sendo preparado para algo maior. Algo que vai exigir essa habilidade específica. Algo que só você pode fazer da forma que você pode fazer. Muitos escorpianos têm medo de explorar seus talentos porque acham que vão falhar ou que vão ser julgados. Mas durante a fase próspera, esse medo perde força. Você sente uma coragem crescente de experimentar, de errar, de aprender. Você entende que ninguém nasce expert em nada. Que todo mestre foi um iniciante. Que a única forma de desenvolver um talento é usando ele, praticando, aperfeiçoando com o tempo. Além disso, você atrai pessoas e situações que apoiam o desenvolvimento desses talentos. Aparece um mentor que te ensina exatamente o que você precisa. Surge uma oportunidade de praticar em um ambiente seguro. Você encontra uma comunidade de pessoas com interesses similares que te encorajam e te inspiram. O universo conspira para que você tenha todas as condições necessárias para florescer. Então fique atento. Se você tem sentido chamados para explorar áreas novas, se talentos antigos estão ressurgindo com força, se você está descobrindo facilidade em fazer coisas que antes achava impossível, se pessoas começaram a reconhecer habilidades suas que você nem valorizava. Todos esses são sinais claros de que a fase próspera está te preparando para um nível completamente novo de expressão e realização. Sinal 8. Você está atraindo aliados poderosos e mentores verdadeiros.
O oitavo sinal que confirma sua fase próspera tem a ver com o tipo de pessoas que estão entrando na sua vida agora. E não estou falando de conhecidos aleatórios ou contatos superficiais. Estou falando de pessoas que realmente fazem diferença. Pessoas que te elevam, que acreditam em você, que abrem portas, que compartilham conhecimento valioso, que te desafiam a crescer. Aliados verdadeiros e mentores autênticos que aparecem exatamente quando você mais precisa deles. Durante os anos difíceis, você provavelmente sentiu que estava sozinho na sua jornada. Você olhava ao redor e via pessoas com redes de apoio fortes, com padrinhos influentes, com amigos bem posicionados que ajudavam uns aos outros. E você tinha que conquistar tudo na base da luta solitária. Cada passo era uma batalha que você enfrentava sem ninguém ao seu lado. Mas o universo nunca teve a intenção de você caminhar sozinho para sempre. Essa fase de solidão era necessária para forjar sua força interior, para te ensinar autossuficiência, para te mostrar que você é capaz mesmo quando ninguém acredita. Mas agora que você aprendeu essas lições, chegou o momento de você receber o apoio que sempre mereceu. E esse apoio vem de formas surpreendentes. Talvez você conheça alguém em uma situação aparentemente casual que depois se revela uma conexão extremamente importante. Uma conversa breve no lugar inesperado se transforma em uma parceria poderosa. Alguém que você admirava de longe de repente entra na sua vida e se torna um mentor disposto a te guiar. Esses aliados e mentores têm algumas características muito específicas. Primeiro, eles reconhecem seu valor imediatamente. Eles não precisam de provas extensas ou de você se rebaixar para ganhar a confiança deles. Eles simplesmente veem algo especial em você e querem contribuir para seu crescimento. Segundo, eles oferecem ajuda genuína sem esperar nada em troca imediatamente. Não é uma troca transacional. É um investimento verdadeiro no seu potencial. Terceiro, esses mentores e aliados te desafiam de formas produtivas. Eles não apenas te elogiam e concordam com tudo. Eles te fazem perguntas difíceis, te empurram para sair da zona de conforto, te mostram pontos cegos que você não estava enxergando. Mas tudo isso vem de um lugar de amor e desejo genuíno de te ver crescer, não de crítica destrutiva. E tem algo muito importante sobre esses aliados que aparecem durante a fase próspera. Eles geralmente têm dois tipos de sabedoria para compartilhar com você. A sabedoria técnica, que inclui conhecimento prático, habilidades específicas, informações sobre como o mundo funciona em determinadas áreas. E a sabedoria espiritual, que te ajuda a navegar os desafios internos, a manter o equilíbrio, a não perder sua essência enquanto você cresce. Você também percebe que está sendo introduzido em círculos e redes que antes pareciam inacessíveis. Pessoas te convidam para eventos importantes. Você é incluído em conversas e grupos onde decisões significativas são tomadas. Portas que estavam fechadas não apenas se abrem, elas te convidam para entrar. E isso não é porque você está se rebaixando ou fingindo ser alguém que não é. É porque você está vibrando em uma frequência que atrai essas oportunidades naturalmente. Outro aspecto fascinante é que você começa a atrair pessoas que estão em níveis diferentes de jornada. Alguns são mais experientes e servem como mentores. Outros estão em jornadas similares à sua e se tornam parceiros e cúmplices. E alguns estão alguns passos atrás e você percebe que tem conhecimento valioso para compartilhar com eles. Você se torna parte de uma teia de apoio mútuo que beneficia todos os envolvidos. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Esses aliados e mentores não estão vindo te salvar ou te carregar. Eles estão aparecendo para amplificar o que você já está construindo, para acelerar seu crescimento, para abrir portas que você pode atravessar, mas você ainda precisa atravessá-las com suas próprias pernas. Eles são catalisadores, não salvadores. Por isso é tão importante que você esteja preparado energeticamente para receber esse apoio. Se você ainda está preso em mentalidade de vítima, reclamando que nada funciona e que o mundo é contra você, vai afastar essas pessoas valiosas. Mas se você está assumindo responsabilidade pela sua vida, trabalhando em seus projetos mesmo sem apoio externo, mantendo sua vibração elevada apesar dos desafios, você se torna um imã poderoso para aliados e mentores. Além disso, você precisa estar atento para reconhecer quando essas pessoas aparecem. Nem sempre elas vêm com uma placa dizendo que são seus mentores. Às vezes elas chegam de formas humildes. Às vezes o apoio vem de direções inesperadas. Mantenha seu coração aberto e sua mente atenta para não perder essas conexões preciosas quando elas surgirem. E lembre-se, atrair aliados poderosos não significa que você deve se tornar dependente deles. O propósito é criar uma rede de apoio mútuo onde todos crescem juntos.
onde você recebe ajuda quando precisa, mas também oferece sua contribuição única para o grupo, onde existe respeito, reciprocidade e crescimento coletivo. Então observe quem está entrando na sua vida durante esse período. Se pessoas influentes começaram a notar você, se mentores aparecem oferecendo orientação valiosa, se você está sendo incluído em círculos importantes, se alianças poderosas estão se formando naturalmente, esse é um dos sinais mais claros e maravilhosos de que a fase próspera está te levando para um novo patamar de realização e sucesso. Confie que a versão final será exatamente o que precisa ser, mesmo que seja diferente do que você planejou inicialmente. Muitos escorpianos durante essa fase também descobrem que têm capacidade de gerenciar projetos complexos muito melhor do que imaginavam. Você desenvolve habilidades de organização, planejamento, execução. Você aprende a delegar tarefas. Você descobre como transformar visões abstratas em passos concretos e realizáveis. Tudo isso faz parte do seu crescimento durante a fase próspera. E tem um detalhe mágico que você vai perceber. Quando um projeto importante se completa, ele geralmente abre portas para o próximo nível. Ele te coloca em um patamar novo de onde você pode enxergar e acessar oportunidades que eram invisíveis antes. Cada sonho realizado se torna uma plataforma de lançamento para sonhos ainda maiores. Então preste atenção nos seus projetos e sonhos durante esse período. Se coisas que estavam empacadas começam a fluir, se recursos necessários aparecem, se pessoas certas entram para colaborar, se você sente clareza renovada sobre o que priorizar, se persistência substitui desistência, se reconhecimento externo começa a chegar, todos esses são sinais poderosíssimos de que a fase próspera está transformando seus sonhos em realidade tangível. Sinal 10. Você sente uma paz interior profunda mesmo em meio aos desafios. O 10º sinal da sua fase próspera é talvez o mais profundo e transformador de todos. É quando você desenvolve uma paz interior inabalável que permanece intacta mesmo quando as circunstâncias externas não estão perfeitas. E isso pode parecer contraditório. Como você pode estar em paz quando ainda existem problemas para resolver? Como pode haver tranquilidade quando a vida ainda te apresenta desafios? A resposta está em um deslocamento fundamental na sua consciência. Durante toda a sua vida até agora, sua paz interior provavelmente dependia das circunstâncias externas. Quando as coisas iam bem, você se sentia bem. Quando as coisas iam mal, você entrava em colapso. Seu estado emocional era como uma folha ao vento, completamente à mercê de forças externas que você não controlava. E isso te mantinha em uma montanha-russa emocional esgotante. Mas a fase próspera traz um presente extraordinário. Ela te ensina a encontrar um centro tranquilo dentro de você que não é afetado pelas tempestades externas. É como se você descobrisse um santuário interno onde sempre reina a paz, não importa o que esteja acontecendo lá fora. E uma vez que você encontra esse lugar, tudo muda. Você percebe essa transformação de várias maneiras. Situações que antes te deixavam completamente descontrolado agora te encontram sereno e centrado. Alguém te critica injustamente e, em vez de entrar em modo de ataque ou defesa desesperada, você simplesmente observa sem se deixar abalar. Um plano importante não sai como esperado e, em vez de entrar em pânico, você respira fundo e confia que existe um propósito maior operando. Essa paz não é apatia ou indiferença. Você não deixou de se importar com as coisas. Você continua trabalhando em direção aos seus objetivos. Você ainda sente emoções quando coisas boas ou ruins acontecem. Mas existe uma camada mais profunda em você que permanece tranquila, confiante, ancorada em uma sabedoria que transcende as circunstâncias momentâneas. Parte dessa paz vem de uma confiança renovada no timing divino. Você para de lutar desesperadamente para controlar cada detalhe da sua vida. Você entende que existe uma inteligência maior orquestrando as coisas nos bastidores. Que nem tudo precisa acontecer no tempo que você acha que deveria. Que atrasos às vezes são proteções. Que desvios às vezes são redirecionamentos para algo melhor. Escorpianos têm uma tendência natural de querer controlar tudo porque vocês têm medo do caos. Medo de serem feridos. Medo de serem traídos. Então vocês desenvolvem mecanismos de controle intensos como forma de se proteger. Mas esse controle excessivo acaba sendo uma prisão. Ele te impede de confiar, de se entregar ao fluxo da vida, de permitir que a magia aconteça. A fase próspera te convida gentilmente a soltar esse controle. Não de uma forma que te deixa vulnerável ou desprotegido, mas de uma forma que te liberta para receber coisas ainda melhores do que você poderia ter planejado. É um ato de fé. É escolher confiar que o universo está a seu favor mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. E sabe o que é incrível?
Quando você finalmente solta o controle e encontra essa paz interior, as coisas começam a fluir de forma muito mais suave na sua vida externa também. É como se a sua serenidade interna criasse um campo magnético que atrai situações harmoniosas. As pessoas reagem a você de forma mais positiva. Os problemas se resolvem com mais facilidade. As oportunidades aparecem com mais frequência. Você também desenvolve durante essa fase uma capacidade maior de estar presente no momento. Em vez de viver constantemente preocupado com o futuro ou ruminando sobre o passado, você consegue ancorar sua consciência no aqui e agora. E é justamente no presente que a vida acontece. É onde a paz existe. É onde a alegria pode ser experimentada plenamente. Outro aspecto dessa paz profunda é o fim da guerra interna. Durante anos você provavelmente travou batalhas intensas dentro de você mesmo. Parte de você querendo uma coisa e outra parte querendo algo diferente. Você se criticava duramente. Você se cobrava padrões impossíveis. Você nunca se sentia bom o suficiente. Era uma luta interna constante que te esgotava completamente. Mas agora você começa a fazer as pazes consigo mesmo. Você aceita suas imperfeições. Você perdoa seus erros passados. Você entende que está sempre fazendo o melhor que pode com os recursos e o entendimento que tem naquele momento. Você para de ser seu próprio inimigo e se torna seu melhor amigo. E essa reconciliação interna cria uma base sólida de paz que nada externo pode destruir. Tem também uma aceitação profunda do que é. Você para de lutar contra a realidade dizendo que as coisas deveriam ser diferentes. Você aceita o que está acontecendo agora como ponto de partida e a partir daí trabalha para criar o que deseja. Mas essa aceitação não é resignação passiva. É sabedoria ativa. É entender que você não pode mudar o passado ou controlar tudo no presente, mas pode escolher como responder a cada situação. E talvez o aspecto mais bonito dessa paz interior é que ela se irradia para as pessoas ao seu redor. Quando você está centrado e em paz, você se torna um farol de tranquilidade para outros que estão perdidos na tempestade. Sua presença acalma. Suas palavras confortam. Sua energia estabiliza. Você se torna um presente para o mundo simplesmente por existir nesse estado elevado. Então observe seu estado interno durante esse período. Se você percebe que está menos reativo, mais centrado, mais confiante no processo da vida, menos ansioso sobre o futuro, mais em paz com seu passado, mais presente no momento atual, menos crítico consigo mesmo, todos esses são sinais profundos e maravilhosos de que a fase próspera está transformando não apenas suas circunstâncias externas, mas sua própria essência interna de uma forma permanente e elevada. Sinal 11. Sincronicidades e sinais se tornam frequentes na sua vida. O 11º sinal que confirma que você está vivendo a fase mais próspera é um aumento dramático de sincronicidades e sinais na sua vida. E não estou falando de coincidências aleatórias. Estou falando de eventos tão perfeitamente alinhados, tão impossíveis de serem mera casualidade, que você não pode ignorar o fato de que o universo está ativamente se comunicando com você e guiando seus passos. Sincronicidade é quando duas ou mais coisas acontecem ao mesmo tempo de uma forma que não pode ser explicada por causa e efeito normal, mas que carrega um significado profundo. Por exemplo, você pensa em alguém que não vê há anos e essa pessoa te liga no mesmo dia. Você está com uma dúvida importante e liga o rádio exatamente no momento em que uma música com a resposta está tocando. Você precisa de um recurso específico e, sem procurar, ele aparece do nada. Escorpianos têm uma sensibilidade natural para perceber essas sincronicidades. Vocês não são como outros signos que podem passar pela vida ignorando completamente os sinais que o universo envia. Vocês prestam atenção. Vocês buscam significados mais profundos. Vocês sabem que existe mais acontecendo do que o olho pode ver. E durante a fase próspera, essa capacidade fica ainda mais aguçada. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Números que se repetem constantemente. Você olha para o relógio sempre na mesma hora. Você vê sequências numéricas significativas em placas de carro, recibos, documentos. E cada uma dessas repetições carrega uma mensagem específica se você souber interpretar. Animais também começam a aparecer na sua vida de formas simbólicas. Uma borboleta pousa no seu braço exatamente quando você está pensando em transformação. Um pássaro específico aparece na sua janela repetidamente trazendo mensagens de liberdade. Você encontra uma pena no chão em momentos em que precisa de confirmação de que está no caminho certo. Palavras e frases importantes começam a se repetir de fontes diferentes. Você escuta uma palavra específica em uma conversa, depois vê ela escrita em algum lugar, depois alguém menciona ela novamente.
E essa palavra sempre tem relevância direta com algo que você está vivendo ou uma decisão que precisa tomar. Os sonhos também se tornam mais vívidos e proféticos durante essa fase. Você sonha com situações que depois acontecem na vida real. Você recebe orientações claras através dos sonhos sobre caminhos a seguir ou armadilhas a evitar. Pessoas importantes aparecem nos seus sonhos antes de entrarem na sua vida física. É como se seu inconsciente estivesse acessando informações do campo quântico de possibilidades. Tem também aquelas coincidências impossíveis que te deixam arrepiado. Você está lendo um livro sobre determinado assunto e alguém te convida para um evento exatamente sobre aquele tema. Você menciona um lugar específico que nunca visitou e no dia seguinte recebe uma proposta para ir exatamente lá. Você escreve sobre algo em um diário e horas depois encontra alguém que está vivendo exatamente aquela situação. Esses sinais servem a vários propósitos importantes. Primeiro, eles confirmam que você está no caminho certo. Quando sincronicidades aumentam, é sinal de que você está alinhado com seu propósito maior. Segundo, eles trazem orientações específicas sobre decisões que você precisa tomar. Terceiro, eles te lembram que você não está sozinho, que forças invisíveis estão trabalhando a seu favor. Mas aqui está algo crucial. Para que você se beneficie plenamente dessas sincronicidades, você precisa estar atento. Se você vive no piloto automático, sempre distraído, sempre com a mente ocupada demais, você vai perder os sinais que o universo está enviando. É necessário cultivar uma presença consciente, uma atenção suave mas constante ao que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Muitas pessoas ignoram sincronicidades porque acham que são apenas coincidências sem importância. Ou porque têm medo do que essas sincronicidades podem estar indicando. Talvez o universo está te mostrando que você precisa fazer uma mudança grande e você está resistindo porque tem medo. Então você escolhe não ver os sinais que estão gritando na sua cara. Mas durante a fase próspera, fica cada vez mais difícil ignorar essas mensagens. Os sinais se tornam tão óbvios, tão repetitivos, tão impossíveis de racionalizar como coincidência, que você é forçado a prestar atenção. E quando você finalmente presta atenção e age de acordo com a orientação recebida, as portas se abrem de formas mágicas. Você também pode começar a pedir sinais específicos ao universo e recebê-los. Quando você tem uma dúvida importante, você pode mentalmente ou em voz alta pedir ao universo um sinal claro sobre qual direção seguir. E então você fica atento. E de forma quase milagrosa, o sinal vem. Pode ser através de uma conversa casual, de algo que você lê, de um evento inesperado, mas a resposta chega de forma que você não pode negar. Tem uma frase que diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E isso se aplica perfeitamente às sincronicidades durante a fase próspera. Quando você está pronto para receber certa informação ou orientação, o universo conspira para que ela chegue até você das formas mais criativas e inesperadas possíveis. Então fique atento aos sinais. Mantenha um diário de sincronicidades se isso te ajudar a reconhecer padrões. Quando algo incomum acontecer, não descarte rapidamente como coincidência. Pergunte-se qual mensagem pode estar ali. Se você tem visto números repetidos, se animais específicos aparecem constantemente, se sonhos vívidos te visitam, se coincidências impossíveis estão acontecendo, se você recebe respostas de formas inesperadas, todos esses são sinais claros de que o universo está em comunicação ativa com você, guiando seus passos durante essa fase sagrada e próspera. Sinal 12. Você sente um chamado profundo para ajudar e transformar outras pessoas. O 12º e último sinal da fase mais próspera é quando você começa a sentir um chamado profundo, quase irresistível, de usar tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou, todo o crescimento que você experimentou para ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas de transformação. E esse não é um desejo superficial de parecer bom ou de ganhar reconhecimento. É um impulso genuíno que vem da sua alma, uma necessidade de ser útil, de fazer diferença, de deixar o mundo melhor do que você encontrou. Escorpião é um signo profundamente conectado com transformação. Vocês não apenas passam por transformações intensas em suas próprias vidas, vocês têm o dom de catalisar transformação nos outros também. Existe algo na sua energia, na sua presença, na forma como vocês veem além das máscaras, que faz com que as pessoas ao seu redor também comecem a se transformar quando estão perto de vocês. Durante os anos de luta, você provavelmente não tinha energia sobrando para ajudar ninguém. Você mal conseguia cuidar de si mesmo. E tudo bem. Não há nada de errado nisso. Você não pode dar do que você não tem. Você precisava primeiro encher o seu próprio copo antes de poder servir água aos outros. Mas agora seu copo não está apenas cheio, ele está transbordando. E quando isso acontece, é natural que você queira compartilhar.
É natural que você sinta vontade de estender a mão para quem está passando pelos mesmos desafios que você já superou. É natural que você queira iluminar o caminho para quem ainda está na escuridão onde você também já esteve. Esse chamado se manifesta de diferentes formas, dependendo de cada pessoa. Alguns escorpianos começam a sentir vontade de ensinar, de compartilhar conhecimento e habilidades que adquiriram. Outros sentem chamado para aconselhamento, para serem um ouvido compassivo e uma voz de sabedoria para quem precisa. Alguns são atraídos para trabalhos de cura energética, terapias alternativas, práticas espirituais que ajudam outros a se reconectarem consigo mesmos. Tem escorpianos que durante a fase próspera começam a escrever, seja livros, artigos, postagens inspiracionais, compartilhando suas histórias e lições de uma forma que toca profundamente quem lê. Outros se expressam através de palestras, vídeos, podcasts, usando sua voz para levar mensagens de esperança e transformação. Alguns trabalham mais silenciosamente nos bastidores, ajudando uma pessoa de cada vez, sem buscar holofotes ou reconhecimento público. O importante não é a forma que esse chamado toma. O importante é que você o reconheça e o honre. Porque quando você ignora um chamado da alma, quando você se recusa a usar seus dons para servir ao bem maior, você bloqueia o fluxo de abundância na sua própria vida. A prosperidade não é apenas sobre receber, é sobre o ciclo completo de receber e dar. Muitos escorpianos sentem medo de responder a esse chamado. Eles pensam que não são qualificados o suficiente, que não têm credenciais. Que quem são eles para ajudar alguém quando sua própria vida ainda tem imperfeições? Mas aqui está a verdade libertadora. As pessoas que mais precisam da sua ajuda não são aquelas que você já superou completamente os desafios. São as pessoas que ainda estão lutando com coisas que você já enfrentou. Você não precisa ser perfeito para ajudar alguém. Você só precisa estar alguns passos à frente no caminho. Você conhece as armadilhas porque já caiu nelas. Você sabe quais estratégias funcionam porque já testou. Você entende a dor porque já sentiu. E essa empatia genuína nascida da experiência é infinitamente mais valiosa do que todo o conhecimento teórico do mundo. Além disso, quando você responde ao chamado de ajudar outros, algo mágico acontece. Você consolida seu próprio aprendizado. Você integra suas lições em níveis ainda mais profundos. Você descobre que ao ensinar, você continua aprendendo. Ao servir, você continua crescendo. É um ciclo virtuoso que beneficia todos os envolvidos. E tem um aspecto muito especial desse 12º sinal. Quando você começa a servir de forma genuína, sem ego, sem necessidade de reconhecimento, apenas pelo desejo puro de ser útil, o universo abre ainda mais canais de abundância na sua vida. É como se existisse uma lei espiritual que diz que quanto mais você dá de forma autêntica, mais você recebe de formas inesperadas. Você não está dando para receber. Você está dando porque seu coração está cheio e precisa se expressar. Mas como consequência natural desse dar, você recebe multiplicado. Oportunidades surgem. Recursos aparecem. Pessoas te valorizam de formas concretas. Sua reputação cresce. Portas se abrem. Tudo isso não porque você está calculando ou manipulando, mas porque você entrou no fluxo natural da abundância que sempre envolve dar e receber. Tem também um senso de propósito profundo que vem quando você responde a esse chamado. Você finalmente entende por que passou por tudo que passou. Todas aquelas dificuldades, todas aquelas noites escuras da alma, todos aqueles momentos em que você quase desistiu, tudo isso agora faz sentido. Porque tudo isso te preparou para ajudar outras pessoas que estão passando por batalhas similares. Suas cicatrizes se tornam suas credenciais. Sua história de superação se torna fonte de inspiração. Seu crescimento se torna modelo de possibilidade. E você percebe que nada foi em vão. Que até os piores momentos da sua vida tinham um propósito maior. Que você foi forjado no fogo justamente para poder depois ajudar outros a atravessarem as chamas. E aqui está algo lindo. Quando você ajuda alguém a se transformar, você planta sementes que vão gerar frutos muito além do que você pode ver imediatamente. Aquela pessoa que você ajudou vai ajudar outras. E essas outras vão ajudar mais pessoas ainda. Seu impacto se multiplica de formas que você nunca vai conhecer completamente. Mas o universo sabe. E ele te recompensa por isso de maneiras misteriosas e maravilhosas. Então preste atenção a esse chamado.
Se você tem sentido vontade de compartilhar o que aprendeu, se pessoas começaram a procurar você naturalmente para conselhos, se você sente que tem algo valioso para oferecer ao mundo, se existe uma inquietação dentro de você pedindo que você seja mais útil, se você percebe que suas experiências poderiam ajudar alguém, esse é o sinal final e mais elevado de que a fase próspera não é apenas sobre você se tornar bem-sucedido, mas sobre você se tornar um canal de bênçãos para outros também. Aqui estamos nós no final dessa jornada incrível pelos 12 sinais da fase mais próspera de Escorpião. E se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram no seu coração, se você reconheceu vários ou todos esses sinais na sua própria vida, então não há dúvida. A fase mais próspera da sua existência como escorpiano não é algo que vai chegar. Ela já começou. Ela está acontecendo agora mesmo. Pense em tudo que conversamos. Você está mais confiante e magnético. Oportunidades surgem de lugares inesperados. Seus instintos estão afiados como nunca. Relacionamentos tóxicos estão saindo naturalmente da sua vida. Dinheiro e recursos começam a fluir. Sua saúde melhora em todos os níveis. Talentos adormecidos estão despertando. Aliados poderosos aparecem para te apoiar. Projetos e sonhos ganham forma concreta. Uma paz profunda se estabelece dentro de você. Sincronicidades guiam seus passos. E você sente o chamado para ajudar e transformar outras pessoas. 12 sinais. 12 presentes do universo. 12 confirmações de que você entrou em um ciclo completamente novo onde as regras mudaram. Onde você não precisa mais lutar tanto. Onde você pode finalmente respirar e florescer. Onde tudo que você plantou durante os anos difíceis está pronto para ser colhido em abundância. Mas aqui está algo importante que eu preciso te dizer antes de terminarmos. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. O que você faz com essa informação é o que realmente importa. Você pode simplesmente ouvir tudo isso, concordar mentalmente e depois voltar para os padrões antigos de autossabotagem. Ou você pode tomar uma decisão consciente de abraçar plenamente essa fase próspera, de colaborar com ela, de agir de acordo com as oportunidades que estão se apresentando. Eu te desafio a fazer algo específico depois de assistir esse vídeo. Escolha um dos 12 sinais que mais ressoou com você. E faça uma ação concreta relacionada a ele nas próximas 24 horas. Se foi sobre oportunidades, envie aquela mensagem que você está protelando. Se foi sobre talentos, dedique tempo para praticar uma habilidade. Se foi sobre relacionamentos, estabeleça aquele limite necessário. Se foi sobre projetos, dê o próximo passo concreto. Não espere condições perfeitas. Age agora. Porque o universo responde à ação. Ele te dá sinais, abre portas, prepara o terreno. Mas você precisa caminhar. Você precisa atravessar as portas abertas. Você precisa plantar as sementes que ele está oferecendo. A prosperidade é uma cocriação entre você e as forças maiores que estão conspirando a seu favor. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. Clica ali embaixo, aperta aquele botão de inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque eu vou continuar trazendo conteúdos profundos como esse para te apoiar nessa jornada de transformação e prosperidade. E se essas mensagens tocaram seu coração de alguma forma especial, se você sente que esse trabalho está fazendo diferença na sua vida, considere se tornar um assinante do canal. Seu apoio me permite continuar dedicando tempo e energia para criar conteúdos cada vez melhores para você. Lembra que você não está sozinho nessa jornada. Existem milhões de escorpianos ao redor do mundo vivendo essa mesma fase próspera agora. Vocês são uma tribo poderosa de transformadores, de guerreiros da luz, de almas corajosas que escolheram encarnar nesse momento específico da história humana para fazer diferença. E quando vocês entram em prosperidade, quando vocês assumem seu verdadeiro poder, quando vocês cumprem seu propósito elevado, o mundo inteiro se beneficia. Então respire fundo. Coloque a mão no coração. E faça uma promessa para si mesmo agora. Prometa que você vai honrar essa fase sagrada. Que você não vai desperdiçá-la com dúvidas e medos. Que você vai aproveitar cada oportunidade. Que você vai desenvolver cada talento. Que você vai seguir cada sinal. Que você vai se tornar a versão mais elevada, mais poderosa, mais realizada de você mesmo que é possível. Porque essa é a verdade final que eu preciso deixar com você hoje. A fase mais próspera de Escorpião não é apenas sobre ter mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. É sobre você finalmente se tornar quem você sempre foi destinado a ser. É sobre você reivindicar seu poder. É sobre você cumprir sua missão. É sobre você deixar um legado que vai tocar gerações futuras.
O universo acredita em você. Eu acredito em você. Agora a pergunta é: você está pronto para acreditar em você mesmo? Está pronto para abraçar sua prosperidade sem culpa ou medo? Está pronto para brilhar com toda a intensidade da sua luz interior? Porque chegou a sua hora. A fase mais próspera da sua vida começou. E nada nem ninguém pode impedir o que o universo já colocou em movimento a seu favor. Até o próximo vídeo. E que essa fase próspera te leve a lugares ainda mais incríveis do que você pode imaginar agora.